tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação. E o assunto de hoje, ele é novo, é totalmente novidade para vocês, porque nós estaremos falando sobre as matrizes. Então, mais uma estrutura que nós estamos estudando dentro da nossa disciplina. E olha que já foi muita coisa, hein? Se você não está lembrado, retoma os vídeos anteriores para a gente seguir aqui estudando agora sobre as matrizes. Então, vamos lá. Matrizes. Existem alguns tipos de estruturas que elas não podem ser representadas, que elas não podem ser armazenadas, né? Pelos vetores, pelas listas que nós já estudamos até agora. Então, existem alguns casos em que armazenar esses dados sequencialmente em uma única dimensão não é suficiente. Então, existem estruturas que têm pelo menos uma dimensão a mais que os vetores, que difere, né, do que a gente já estudou até agora. Então, agora a gente está passando de um outro plano. O negócio aqui é multidimensional. Então, essas estruturas que possuem mais de uma dimensão, elas são conhecidas por matrizes, e é o conteúdo que a gente vai estudar a partir de agora. Então, para vocês verem, ó, um meme daqueles, ó. Variável, apenas um valor que vai ficar guardadinho, né? Então, olha o cérebro, pensa, essa professora de vocês está muito atualizada com os memes. Depois vem vetor, que armazena vários valores em uma única, não é mais uma variável, né? Mas em uma lista que tem vários vetores, é como se fosse várias variáveis ali dentro. Então, segue uma listinha que você vai guardando ali, as caixinhas. E depois vem quem? Matriz. Olha, é uma lista de listas multidimensional, então chegou a hora de estudar e aprender sobre as famosas matrizes em lógica de programação. Então vamos dar prosseguimento. Primeira coisa, o que eu posso imaginar quando eu penso numa matriz? Vamos lá, um vetor, se a gente pensava que um vetor poderia ser uma gaveta, uma pasta para guardar arquivos, que a gente poderia colocar, por exemplo, por ordem alfabética, a gente ia guardando, né? Como se fossem caixinhas. Então, a gente poderia ver também a ideia dos prédios, né, que a gente já estudou. Se isso era a ideia de vetor, que a gente tinha só essa sequência, essa ideia, a gente pode associar agora uma matriz de uma forma diferente, com esse joguinho, que eu não sei se vocês conhecem, mas é o jogo de batalha naval, onde para afundar um barco a gente precisa o quê? Mencionar coordenadas. Duas coordenadas, que são o quê? Diferentes entre si, que são a linha e a coluna. Então, quando a gente está falando de uma matriz, imagine a ideia como se fosse uma tabelinha, e a gente tem lá duas posições, duas dimensões. A gente precisa da linha e da coluna. É o mesmo caso. Aqui, se a gente está falando de batalha naval precisa de matriz, com certeza, porque a gente tem essas duas dimensões que precisam ser descritas. Então, se eu quero, dependendo aqui da embarcação que eu quero ali, eu vou pegar uma, por exemplo, ó, linha 2, coluna B. Então, vai começar a primeira embarcação. Aí, depois vem C2, D2, E2. E aí, a gente consegue afundar a nossa embarcação. Mas dá duas informações, linha e coluna. E por isso que a gente está falando aqui não mais somente numa dimensão, mas pode ser bidimensional. A gente tem assim e assim, ou seja, linha, coluna, horizontal, vertical. E é claro, né, a gente passa, então, a armazenar mais valores e a gente precisa entender como que tudo isso vai funcionar. Então, a matriz é como se fosse um vetor dentro de outro vetor. Por isso que eu digo mais valores, porque não necessariamente em quantidade, em tamanho de armazenamento, mas a forma com que isso está agrupado. Então, essa questão das dimensões. Então, onde ele possui duas ou mais linhas e duas ou mais colunas. Então, a matriz tem esse formato. A gente também costuma dizer, né? Uma lista dentro de uma lista. Então, elas podem ser tanto bidimensionais ou mesmo tridimensionais. Então, há vários casos que a gente pode trabalhar com isso. E é uma estrutura quando se precisa justamente de trabalhar com uma cadeia de informações que tem esses dois ângulos, essas duas situações, né? Como, por exemplo, o jogo da velha, tá? E as matrizes são muito comuns, inclusive na matemática, que vocês provavelmente já estudaram ou vão estudar sobre matrizes em matemática, esse conteúdo. Então, é muito legal essa figurinha que a gente tem aí, circulada em vermelho, que representa como se fosse o nosso conteúdo. Por isso que é um vetor dentro de outro vetor. Olha lá. 1, 2 e 3 é o primeiro vetor, ou seja, uma única dimensão. Mas é claro que a matriz é top e ela consegue armazenar em mais dimensões. Então, depois vem o segundo vetor, depois o terceiro vetor. Então, aqui a gente tem como se fosse, aí no final a gente forma a matriz, né?
que tem esse formato, inclusive, mais quadradinho, né? Então, lembra a ideia de tabela também. Então, a gente pensa numa matriz, a gente pensa sempre nisso. E daí, a gente tem esses posicionamentos, então, que fica como se fosse um vetor, né? Dentro de outro vetor. E aí, existem, inclusive, formas diferentes para que a gente possa acessar. Isso é conteúdo que a gente vai estudar mais para frente. Então, para vocês terem uma noção, primeira coisa, eu posso chamar, por exemplo, uma matriz M, vou dar um nominho para ela. E para vocês terem noção, a gente trabalha com acesso também por índices. Só que aqui esse acesso dos índices, ele é feito trabalhando com essas duas dimensões. A gente já entendeu o índice, né, como funciona lá, quando a gente estava estudando as listas, os vetores, mas aqui a gente tem que entender que agora existe, né, os dois índices para a gente poder encontrar. Então, ó, lembra do caso da batalha naval? C1, por exemplo? Aqui a gente vai trabalhar com os nossos números, aqui não tem letras, mas a gente trabalha com os índices igual a gente já trabalhava, só que a gente passa as duas dimensões. Então, por exemplo, ó, a gente sempre sabemos, né? A máxima é que a gente sempre começa do zero, é o primeiro valor que a gente tem lá do índice, o índice sempre começa do zero. Então, olha lá, a coluna 1 e a linha 1, ela tem o índice 0 e 0, perfeito? Então, a nossa matriz M, na coluna 1, linha 1, é M0, 0. Então, é o que a gente tem aqui, ó. Olha lá, M0 e 0. A linha 1, coluna 1. Lembrando, mais uma vez, que a gente sempre começa os índices pelo 0. Ah, e a coluna 2 e a linha 1? Ah, então, a gente sabe que a linha 1 sempre vai ser o 0. E a coluna 2 agora vai ser 1. Porque aí passou uma posição, né? 0, 1. E aí, por isso que aqui vem 0, 2. E se eu quisesse aqui na coluna 3 e linha 3, seria M2. E, no caso da linha 3 e da coluna 3, M2, 2. Então, a gente tem aqui, ó, o nome da matriz é M, o índice da linha e depois o índice da coluna. Fácil, né? Mas é assim que a gente consegue identificar e percorrer e encontrar os elementos. Mas qual é a utilidade de uma matriz? Então, esse tipo de estrutura, ela tem sua principal utilização vinculada muito com a parte de tabelas, que eu já comecei a comentar para vocês, né? Ou estruturas que precisam de dois parâmetros para serem identificadas. Então, nós usamos as matrizes, né, nesses casos, que a gente precisa de linhas e colunas para identificar um elemento. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Vocês já pararam para pensar? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, tabuleiros de jogos. Então, você quer jogar xadrez, dama? Imagina como esses jogos são feitos, os jogos online de xadrez e dama. Usa o quê? Matriz, para saber a questão das posições. Vocês já imaginaram? Então, se você quiser programar um joguinho de xadrez ou um joguinho de dama, alguma coisa nesse sentido, que precisar desse posicionamento, jogo da velha também, que é um excelente caso também de exemplo, precisa de quê? Matrizes. As próprias matrizes matemáticas também são um exemplo, né, de que utiliza a ideia dessa estrutura. Ou mesmo, neste momento, o monitor que você está assistindo esse vídeo. Então, todos os pontinhos que são definidos no monitor, que a gente chama dos pixels, né, esse encontro que a gente tem, isso é especificado através da ideia, né, de como se fossem linhas e colunas. Então, também é um exemplo que a gente tem da utilização de matrizes. O próprio bilhete de um jogo de loteria, uma página de palavras cruzadas. Então, são vários exemplos que precisam dessa identificação em dois parâmetros. Outro exemplo que vocês já devem ter visto, que tem sempre aquela ideia que parece batalha naval, que são as próprias planilhas eletrônicas. Nem coloquei aqui na lista, mas também um exemplo de coisas muito úteis que a gente pode usar das matrizes. Então, esse foi uma breve introdução para vocês entenderem como funciona mais ou menos. E a gente tem mais vídeos pela frente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchauzinho!